para ele, tá bom? Luiz Armando. Então, o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem tudo a ver com uma figura que é o centro de nossas preocupações, das nossas atenções, das nossas orações. Um personagem conhecido como Jesus. Não é? Por quê? Porque, na realidade, Humberto de Campos, em 1938, poucas pessoas sabem disso, mas o Brasil enfrentava aí uma polêmica no meio político, né? Sobre qual sistema que deveria ser seguido, socialismo, capitalismo ou comunismo. Essa era a discussão que vinha já se arrastando já há alguns anos, né? Tanto é que o Nilo Peçanha, que foi o sétimo presidente brasileiro, ele, na realidade, em 1935, no dia 31 de julho, transmitiu uma extensa mensagem através de Chico Xavier, que, graças a Deus, está guardada num livro chamado Palavras do Infinito. Palavras do Infinito é uma obra que, na realidade, faz assim um apanhado dos conteúdos desenvolvidos ao longo de 4 meses por um jornalista conhecido pelo seu trabalho e reconhecido pelo nosso amigo lá, Marcel Souto Maior, como o maior jornalista investigativo que ele conheceu, chamado Clementino de Alencar. Na realidade, o povo estava curioso, porque em 1932 surgiu lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, um menino de 17 anos, aliás, de 21 anos, né? Tinha começado aos 17 a receber mensagens, e esse livro, evidentemente, causou um pouco de desconforto, porque foi lançado na capital da República, que era o Rio de Janeiro, onde estava a Academia Brasileira de Letras. E, evidentemente, os caras que assinaram os trabalhos que tinham surgido através de Chico Xavier, na realidade, eram personalidades importantes na literatura do nosso país e de Portugal. Olavo Bilac, Castro Alves, Cruz e Souza, Guerra Junqueiro, e esse livro chamava-se Parnaso de Além Túmulo. Evidentemente, causou aí uma certa polêmica, uma discussão. Na própria academia houveram debates a respeito, e isso acabou mais à frente um pouquinho, resultando num estudo mais minucioso por parte dos literatos da academia, que opinaram a respeito da qualidade daqueles trabalhos e perceberam que Chico Xavier conseguira, ou pelo menos copiar o estilo de cada um daqueles poetas, que a poesia na época era muito importante. E aí o que aconteceu foi que, na realidade, em 1941, 42, a esposa de um literato lá da academia, que tinha morrido em 1934, entrou na justiça reclamando direitos sobre o trabalho que estava surgindo através do Chico Xavier, o que, aliás, levou Clementino de Alencar lá a Pedro Leopoldo, porque, na verdade, esse cara era um, vamos dizer assim, um Lourenço de Aféria do nosso tempo, era um personagem assim que fazia suas crônicas com muita perspicácia, né, muita ironia, chamado Humberto de Campos. E Humberto havia morrido em 34 de uma doença degenerativa chamada acromegalia, sofreu para chuchu, não era espírita, mas na hora da dor ele também acabou se aproximando um pouquinho do espiritismo. E opinou, né, também a respeito desse trabalho do tal do Chico Xavier. Ele, Olavo Bilac, ele, Monteiro Lobato e alguns outros personagens importantes isentaram o Chico Xavier de responsabilidade e disseram que se ele tinha copiado, ele tinha até melhorado alguns estilos, porque os caras se mostravam melhores, o mesmo acontecendo com Humberto. Porque quando saiu a primeira mensagem do Humberto, isso é 1935, uns 7, 8 meses depois que o Humberto tinha morrido, na realidade, o irmão do Chico mandou lá para o Rio e o Manuel Quintão mandou publicar num jornal de grande circulação na capital da República, e isso causou um outro alvoroço. E, evidentemente, foi o motivo da questão judicial depois. Então, Humberto de Campos, ele conta no prefácio do livro que ele fez uma pesquisa nos arquivos da espiritualidade e foi buscar a história do Brasil, no sentido de tentar assim, despertar a responsabilidade dos brasileiros que estavam aqui na ativa, na nossa dimensão, para a importância desse país no contexto mundial, né? No segundo semestre desse mesmo ano de 1938, né, porque o Humberto foi mais ou menos em abril de 38,
No segundo semestre, o Emmanuel apareceu com outra obra assim extremamente importante, chamado A Caminho da Luz. Ele conta também que ele foi buscar lá nos arquivos da espiritualidade a origem do nosso planeta no contexto do sistema solar, a evolução da humanidade a partir do seu surgimento aqui. E ele o fazia porque o mundo estava com o pé na Segunda Guerra Mundial, 38. Pouco tempo depois eclodia essa tal famigerada guerra, uma das muitas que aconteceram no século XX e que certamente fazem parte de um processo ainda resultante da imperfeição, da inferioridade das criaturas humanas que habitam a Terra. Bom, aí Humberto faz lá uma revelação importante. Ela tem a ver com Jesus. Por isso que nós falamos que esse livro tem tudo a ver com ele. Porque hoje que nós temos assim um acesso a muita informação, nós temos assim uma delas que demonstra que os ciclos evolutivos da Terra, eles têm mais ou menos um tempo pré-determinado. Porque os caldeus, quando inventaram lá o horóscopo do mundo ocidental, porque existe o horóscopo da Índia, os caldeus inventaram do lado de cá, e eles mapearam o céu, não sei se esses caras iam ter muito conhecimento, né? Porque a nossa astronomia ela começou a acordar mesmo depois do Galileu, e nos últimos 200 anos é que nós tivemos uma evolução bárbara com o surgimento do avião, com o surgimento do foguete, com o surgimento do homem fora da Terra, fora da atmosfera, com o surgimento do homem na Lua, e com uma quantidade enorme de satélites que foram na direção até do Sol para fazer estudos assim mais minuciosos a respeito das estruturas dessas diferentes partes do nosso sistema solar. Bom, aí o que acontece, né, é que para nós entendermos o que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que ter um conhecimento de Jesus. E pensarmos assim conosco mesmo, mas o que Jesus é? O que ele representa? Ele é apenas um ícone de uma escola religiosa que dominou o lado ocidental da Terra durante pelo menos 16 séculos, fazendo um monte de estrago, causando muito prejuízo, muitas mortes, muita dor, muito sofrimento. É só olhar a história e vamos ver as cruzadas. Algumas pessoas acham que foi uma grande coisa, mas era um bando de mercenários que destruíram a paz, a tranquilidade dos mouros, né? Dos islâmicos, que depois vieram para o Ocidente e dominaram Portugal e Espanha aí durante muito tempo, né? Existem aí momentos dramáticos, né, que resultaram em karmas coletivos. Se nós formos buscar no livro Presença de Chico Xavier, que é de 1932, a mensagem que o Emmanuel deu para explicar o que foi o incêndio do Andraus, que foi o primeiro, né, porque 2 anos depois aconteceu Joelma, e o Emmanuel vai no dia seguinte ao primeiro incêndio. Chico Xavier estava nas imediações do edifício da Pirani, lá que pegou fogo, né? No Andraus. Ele estava ali na livraria Boa Nova, do nosso querido irmão Stig Roland Ibsen, fundador do Alta de Souza, né? Hoje já desencarnado, foi um grande amigo mesmo. Na verdade, o Chico viu muitas pessoas se jogando lá de cima, né? E retornando ao Uberaba no dia seguinte, ele recebeu uma mensagem do Emmanuel explicando quem eram aqueles personagens que ali estavam, como aqueles que viriam outros no episódio do Joelma, ali no Vale do Anhangabaú, 2 anos depois, no dia 1º de fevereiro de 74. Bom, e aí o que acontece é o seguinte, nós já paramos para pensar mesmo o que é Jesus na nossa vida? Será que ele é só uma referência para nos lembrar dos feriados legais aí do Natal, a Páscoa, algumas coisitas do tipo, né? Será que ele é apenas um personagem que a gente lembra nas preces lá, ouve falar nas preces da Casa do Caminho? Então, para entender quem é Jesus, nós precisamos de olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, 800 anos antes de acontecer a presença de Jesus entre nós, que foi também um acontecimento assim extraordinário, é só ver o que o Miramês escreveu no 2º capítulo do livro Francisco de Assis, onde ele vai contar a história desse cara lá, esse italianinho aí, né, que mudou um pouquinho a história da fé com a constituição da ordem franciscana. Aliás, o Papa atual é da ordem franciscana, né? Mas o Francesco de Bernardone tem a sua história contada num livro do Miramês. Por ser um livro assim mediúnico, acredito que muitos fatos que ali estão são reais. Um deles é que
quando se preparou, conforme havia sido anunciado lá por Isaías 800, o profeta Isaías, é o maior dos profetas de Israel, né, segundo dizem alguns, quando havia se anunciado a vinda de Jesus, uma providência extraordinária foi tomada no sentido de tirar da psicosfera da Terra pelo menos 2 milhões de espíritos que iam causar uma confusão danada se ficassem aqui. Ficaram retidos no plano espiritual e depois de 1000 anos eles seriam libertados. Se a gente olhar o que aconteceu do lado de cá a partir do primeiro milênio, nós vamos ver que veio a Cruzada, veio a Inquisição, veio a Noite de São Bartolomeu, veio um monte de guerras aí em nome da fé, né? Em nome de Jesus, que era o grande ícone da paz, né? E na realidade a chave do abismo foi jogada fora e só depois de 1000 anos foi aberto o abismo para a saída. E esses caras continuam chegando aqui, né? E a gente vê no livro Libertação do André Luiz uma coisa assim, para quem tem cabelo de arrepiar, né? Lá o André Luiz vai falar assim, quando ele pergunta, né? Mas existem reencarnações planejadas pelo plano inferior da espiritualidade? Resposta: sim. Mesmo assim, está sob o controle das forças superiores, porque, por mais absurdo que possa parecer, o mal, ele é uma alavanca que nos empurra na direção do progresso, como dizia Emmanuel, né? Se nós não temos a coisa para nos representar obstáculo, a gente não sai do lugar, a gente fica acomodadão, né? Então, 2 milhões de espíritos foram tirados para que Jesus pudesse chegar por aqui. Mesmo assim, ele encontrou o fim que teve, né? Uma vez uma figura aí conhecida do meio espírita perguntou para o Chico, mas como é que esse Brasil, com tanta prostituição infantil, com tanta barbaridade, tanta violência, pode ser a pátria do Evangelho, coração do mundo? E o Chico acho que não estava num dia muito feliz, né? Mas ele foi curto e grosso. Ele falou: olha, meu filho, o filho do dono do mundo veio aqui, botaram uma tanguinha nele, deram uma cruz para ele carregar, penduraram ele e mataram ele. O que você quer? Você quer uma carruagem para passear pela terra? Quer moleza? Se nós olharmos 2000 anos atrás, nós estamos colocando a atualidade sobre aquilo que aconteceu quando Jesus aqui esteve e onde ele nasceu, onde ele surgiu. Ele surgiu numa área conturbada, que é o Oriente Médio, que sempre foi conturbada, já era conturbado ali, até pela beligerância entre romanos e judeus, porque o romano não dava moleza, não é? Mas Jesus nasceu no meio da muita confusão em nome da fé, muita divergência, e a gente vê o que é que aconteceu ali, né? Não foi reconhecido como o Messias, prometido lá pelo Isaías, e deu-se aquele tratamento que ele mereceu, né? Infelizmente, para nossa dor, né? Para nossa vergonha, aliás. Mas, na realidade, quando os caldeus inventaram o horóscopo, eles fizeram um mapeamento do cosmos e dividiram lá o espaço visualizado, não sei lá se eles tinham instrumentais ópticos na época, né, mas eles dividiram em 12 partes, que corresponde aos signos do zodíaco, os 12. E não sei como é que eles chegaram a esse número, mas parece que eles chegaram a esse número, pelo que hoje algumas informações revelam, né? Eles chegaram à conclusão que o tempo necessário para que o sistema solar, porque tudo está em movimento no cosmos, dê uma volta completa ao redor de si mesmo, são 25.960 anos, se não me falha a memória. E divididos por 12, porque são diferentes ciclos, né? Quando Jesus aqui esteve, nasceu a Era de Peixes. E agora nós estamos entrando na Era do Aquário, né? Do ponto de vista do zodíaco, né? Então, na realidade, o signo de Peixes é o símbolo do cristianismo. Por quê? Por causa disso, né? Passaram-se 2000 anos, 20 séculos. Segundo Humberto fala, mais ou menos no final, no último quartel, eles gostam desse quartel aí, né? Os últimos 25 anos do século XIV, Jesus fez uma reunião, deve ter feito muitas ao longo da história, para fazer uma avaliação, até porque já era necessário preparar as bases do futuro, né? Se nós estamos entrando numa era, coincidentemente, acontecem duas grandes transformações na Terra nesse momento. Uma é a elevação do planeta na condição de expiação e provas para o mundo de regeneração, e outra é um ciclo da própria história da humanidade que está sendo transposto. Então era preciso preparar o futuro.
até pelo volume de espíritos que já estavam por aí, não reencarnados, esperando a oportunidade. Então, segundo Humberto conta lá no comecinho do livro, Jesus se reuniu com seus assessores, né, e discutiu lá o que foi feito com sua tarefa iniciada mil e poucos anos depois, mil e poucos anos antes, melhor dizendo, e chegou à conclusão que pouco progresso tinha se alcançado do ponto de vista espiritual coletivo. Então era preciso preparar o futuro. Mas tinha muita coisa ainda para fazer, não tinha muita coisa que não estava ainda revelada e descoberta. Mas para fazer essa descoberta era preciso criar os meios, os mecanismos, né? Então, primeiro ele perguntou para o assessor principal, lá, o tal de Léo, né? Está lá no livro, né? Onde fica aquela terra de onde se avista o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. E Léo apontou na direção em que isso era visualizado lá de onde eles estavam, na região do Equador, e partiu toda a equipe para lá. E lá Jesus falou, aqui vai ser a nova base, né? Já que lá a região do Oriente Médio já cumpriu o seu papel, e infelizmente não de acordo com aquilo que havia sido premeditado ou previsto, então aqui vai ser a base da nova era. Na realidade, isso aqui tem que ser descoberto, porque ninguém sabe que existe o continente americano do sul, do norte, do centro, né? Então, o Iléu reencarna e, na realidade, transforma uma inexpressiva área de terra conhecida como Portugalo, ou Portugal, que era um rabicho lá da Espanha, né? E ali ele cria a escola de Sagres, que vai se transformar no grande polo da navegação para fazer as grandes descobertas que teriam que acontecer no futuro próximo, né? E aí, pouco tempo depois, Colombo, que ninguém acreditava naquelas ideias que aquele cidadão tinha, né? Ele, na realidade, conversa lá com Isabel e Fernando, os reis espanhóis de Portugal, acho que de Espanha, né? E, na verdade, ele consegue o financiamento para a construção das naves, das naus, né? Que vão trazer ele aqui para a América. Atrás dele veio Colombo, e aí começa realmente a surgir uma evolução muito grande no que diz respeito ao desbravamento de outras áreas. E no século XVIII, por volta de 1750, me parece, surge a Oceania. Foi o último grande continente a ser descoberto. Um grande retalho de terra onde está a Austrália e Nova Zelândia, né? E aí o que acontece é que começa uma etapa, né, que consiste justamente nas grandes transformações. Mas como o Evangelho, na verdade, acho que todo mundo aí é estudioso sabe disso, né? O primeiro Evangelho surgiu 10 anos depois que Jesus tinha morrido. E o último que apareceu, ao que tudo indica, surgiu quando João já estava com 90 anos, mais ou menos 60 anos depois que Jesus havia morrido. A gente fica pensando, mas como é que pode? Que memória que esses caras tinham? Como que Mateus conseguiu guardar na memória todo aquele sermão da montanha, que parece uma coisa maravilhosa? E o Gandhi, que não era cristão, falou assim, olha, se toda a literatura da Terra se perder e sobrar um exemplar do Sermão da Montanha, nada terá se perdido, porque toda a verdade está ali. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, só podemos presumir, não tinha gravador, os caras não estavam lá munidos de equipamentos para gravar o que Jesus falava, na realidade, só pode ser obra mediúnica. O Dr. Silvino Canuto de Abreu, que era uma criatura assim extremamente inteligente, erudito, né? Um cara que está por trás aí de uma farta documentação do Kardec que foi revelada recentemente, né? Estava guardada com ele desde antes da Segunda Guerra aqui no Brasil, numa fazenda que ele tinha aí na região do Vale do Paraíba, né? E agora essa documentação está sendo traduzida, são mais de 700 peças, né? E muitas informações que não estão na revista espírita, não estão nas obras básicas, estão ali, né? Está sendo cuidadosamente tratado. Paulo Figueiredo já lançou um livro sobre e vai lançar outros, né? Em cima dessas informações preciosas para quem gosta de estudar, né? Bom, e aí o que acontece é que era preciso lançar a base da nova era. E essa base precisava
cumprir aquilo que ele, Jesus, havia prometido, porque se nós estudarmos o capítulo 14 do Evangelho de João, nós vamos ver que saindo lá da cantina onde eles tinham feito lá a última ceia, Jesus está falando lá que a hora dele estava chegando. E, na realidade, deixou o pessoal totalmente sem chão, todo mundo preocupado. Primeira coisa que Jesus fala, que está gravado lá no texto do João: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. É uma coisa assim interessante, porque os caras não entenderam nada do que o homem estava falando, né? Na verdade, hoje a gente já compreende, graças ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e aquela abordagem do Kardec com o Espírito da Verdade sobre a pluralidade dos mundos habitados. Toda essa profusão de estrelas que a gente vê cintilando no céu quando estamos longe do céu de São Paulo, né, que está cheio de iluminação artificial, nós vemos que realmente não é possível que tudo isso seja só para inspirar filósofo e poeta. Isso aí são estruturas que abrigam seres em processo de evolução mais atrasados que nós, mais adiantados ou nas mesmas condições, como está explicado no capítulo 3. Porque Jesus, né, agora não vinha de corpo presente, ele viria em espírito e verdade, né? É o que ele fala lá. Se me amares e guardares os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele enviará o Consolador prometido e colocará de maneira clara tudo aquilo que está obscuro. E realmente ele tomou as providências necessárias. A primeira delas foi convocar uma figura que no final do século XIV foi martirizado, queimado na fogueira, porque não concordava com os pontos de vista daquilo que realmente a igreja impunha, o embrião daquilo que o Martinho Lutero ia fazer acontecer, porque o Martinho também não queria divisão, ele não queria que surgisse o protestantismo, ele queria que houvesse uma reformulação dos princípios da própria igreja, que tinha se fincado em cima de coisas que já não correspondiam à evolução da parte da inteligência humana, né? E esse cara chamava-se John Hus. John Hus era um cara lá da região da Tchecoslováquia, me parece, e ele tinha sido muito influenciado por um amigo chamado Jerônimo de Praga, que tinha ido estudar na Inglaterra com um cara chamado John Wycliffe. Então Jesus convoca o tal do John Hus. Segundo Humberto de Campos mesmo revela numa mensagem que está num livro chamado Cartas e Crônicas, uma mensagem titulada Kardec e Napoleão, houve uma reunião na virada do século XVIII para XIX, no dia 31 de dezembro, em alguma região do Equador, uma outra reunião aconteceu, onde estavam presentes grandes personagens da história da humanidade que ali estavam justamente porque Jesus havia os convocado. Deu uma raspança no Napoleão, porque o Napoleão estava fazendo tudo errado, estava fazendo exatamente o contrário do que ele havia se proposto. Ele fez com que o sucesso subisse na sua cabeça e já queria dominar todo mundo, né? Ele não estava trabalhando pela integração dos povos ali na região da chamada Europa, né? Então Jesus dá uma enquadrada nele e depois apresenta o John Hus como sendo aquele que vai ser o responsável pela coordenação do trabalho aqui do lado de cá. E aí, no dia 3 de outubro de 1804, nasceu em Lyon um menino chamado Denizar Hippolyte Leon Rivaio, que, na realidade, aos 21 anos, depois de ter ido estudar na Suíça, porque o pai dele morre nas guerras napoleônicas, era um juiz, e, na verdade, o que acontece é que esse menino vai estudar com outro gênio, chamado Jean-Baptiste Pestalozzi. E o Pestalozzi vai ajudar ele a construir a sua cabeça privilegiada, né? E retornando à França, ele dá de cara com o quê? Com o magnetismo. Na França estava acontecendo tudo de bom. Era a grande revolução dos iluministas. E aí Kardec, né, vai introduzir-se no meio onde se discutia a questão do magnetismo animal do Franz Anton Mesmer, e era também uma proposta revolucionária, vitalista, que depois vai ser esmagada, vai ser ofuscada pelo reducionismo, pelo mecanicismo do Newton, né? Foi ótimo que aconteceu isso, porque nós avançamos muito na tecnologia, na área da saúde, né? Bom, e aí o que acontece é que Jesus
Não só trouxe o Kardec, mas convocou lá do outro lado um monte de personagens importantes da história do cristianismo através dos tempos. Santo Agostinho, que vai ter um papel importante, é só pegarmos lá o prefácio do Livro dos Espíritos e ver quem que assina aquilo lá. São João Evangelista, São Vicente de Paula, Santo Agostinho, é, muitos personagens importantes que estavam já à frente do tempo em que eles viveram aqui na Terra, né? E que trouxeram grandes contribuições aí para o desenvolvimento do nosso entendimento a respeito do que é a vida. E como o Brasil tinha uma destinação, ele começou já antes de acontecer o espiritismo lá na Europa a trazer algumas figuras importantes. A primeira delas nasceu lá na cidade de Riacho de Sangue, um cara chamado Adolfo Bezerra de Menezes. Teve muita dificuldade para se formar em medicina, veio para o Rio de Janeiro, né? Na verdade, o Bezerra tinha sido um personagem importante na história do próprio cristianismo lá no começo. A sua história é mais ou menos resgatada parcialmente num livro chamado Ave Cristo, do Emmanuel, que vai contar a história do Basílio, que é o próprio Emmanuel, da Lívia, menina adotada pelo Basílio, que era um escravo grego, alforriado mais ou menos pelo seu patrão, que foi viver na ilha de Chipre, cuja história está contada nesse livro. O irmão Corvino é um personagem extremamente importante no começo da história, que é nada mais nada menos que o Bezerra. Mas o Bezerra já tinha tido uma outra vivência séculos antes, mais ou menos na metade do primeiro século, porque essa história do Ave Cristo é ano 177, e a primeira vivência dele, convertido já ao cristianismo, se deu na condição de um personagem importante em Roma, chamado, que se autodenominou irmão Parmênio, e vai construir a Casa dos Benefícios, que veio a ser resgatada no século XX, porque no final do século XIX, antes de morrer, Bezerra morre em 1900, em abril, ele, na verdade, havia fundado o Centro Espírita Regeneração, o Grupo Espírita Regeneração no Rio. Ele era um centrinho que nem sede tinha, né? Mas ele sobreviveu. E em 53, uma mulher, uma médica, assumiu o comando daquilo lá, acho que é a doutora Eda, e transformou aquilo lá num polo de assistência social, construiu um hospital, um abrigo de velhos, uma coisa maravilhosa. Me parece que é em Niterói, ainda existe lá, né? Bom, então chegou o Bezerra. Bezerra chegou, na realidade, lá em Riacho de Sangue. Pouquinho depois, 8 anos depois, ele trouxe um cara chamado Batuíra para nós, né? Na verdade, é um português chamado Antônio Gonçalves da Silva. E ele tinha ligações assim profundas com o Brasil, porque Antônio Gonçalves da Silva, que nasceu lá em Portugal, veio para o Brasil, parou em Campinas, fixou-se aqui em São Paulo, na região ali da Rua Lava Pés hoje, né? Onde ele tinha uma chácara, depois de ter feito uma certa reserva financeira. Esse cara foi o João Ramalho. João Ramalho, o cara que fundou São Bernardo, Santo André. Então ele já tinha ligações profundas, ele casou com a Bartira, filha lá do Tibiriçá. Mas antes disso, ele está presente numa história do Emmanuel, que é os 50 anos depois. Não sei quem leu aí, mas se não leu, leiam, porque é impressionante, muito legal a história, porque muitos daqueles personagens estavam presentes aqui no nosso tempo, já desencarnados muitos deles, né? Mas deixaram as suas pegadas aí para a gente seguir. Ele foi um tal do Lésio Munácio. Quem leu há 50 anos depois vai conhecer a história da Célia. A Célia se transformaria numa mártir do cristianismo. Ela foi até canonizada na Europa, né? No futuro, mas naquela existência foi um perrengue danado, e ela só encontrou o caminho de Jesus através de um cara que chamava Irmão Marinho, um velhinho que abrigou ela, que era o Lésio Munácio, que tinha sido um mercenário que enriqueceu através das suas falcatruas, mas na verdade depois foi traído, porque naquela época em Roma também a questão da corrupção, da traição, da deslealdade era uma coisa. Mas aí, depois de ter sido Lésio Munácio convertido, volta como João Ramalho corajoso, porque imagina enfrentar a selva, o inóspito ambiente, que era o Brasil da período logo após o descobrimento. Então, ele tem uma história muito interessante, inclusive na fundação desses dois municípios. Morreu, voltou a renascer, provavelmente a pedido de Jesus, porque ele veio fazer um papel também aqui em São Paulo, lançando as bases de uma proposta revolucionária, porque não podemos nos esquecer que nessa época quem dominava e deitava e rolava era a Igreja Católica. Com o Bezerra lá no Rio.
Porque a atuação do Bezerra como espírita convertido por causa da insanidade que tomou conta do seu filho, né? Ele que era médico, clínico geral, professor de faculdade, não conseguiu entender o que aconteceu com o seu filho, que tinha uma vida normal até um determinado ponto, depois ficou meio lelé. E aí é quando ele recebe o convite de um amigo médico, professor também, chamado Joaquim Travassos, o cara que fez as primeiras traduções das obras básicas para o português, né? Convidou ele para uma reunião. E nessa reunião o que acontece é que ele vai descobrir o Espiritismo. Vai ganhar do doutor Joaquim Travassos o livro dos médios e o livro dos espíritos. Foi o suficiente para ele subir no bonde e já começar a ler, e dias depois já tinha se convertido. Ele vai ter uma atuação relativamente curta, funda lá o Grupo Espírita Regeneração, em dado momento é convocado pelo povo para dirigir lá, para resolver os problemas da Federação Espírita Brasileira, e no meio político foi o equivalente ao prefeito do Rio, foi deputado federal pelo Rio, onde estava a Câmara dos Deputados, então tem uma história legal, né, nesse sentido aí. E lá no Triângulo Mineiro, Jesus colocou um discípulo de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia era discípulo do João, muito amigo do João, que ainda estava vivo. E esse homem ele vai surgir justamente numa cidade simplesmente inexpressiva, eu acho que era um vilarejo chamado Sacramento. E esse homem, chamado Eurípides Barçanufo, ele na realidade vai viver pouquinho, vai morrer com 30 e poucos anos, por causa do quê? Da gripe espanhola, não é? Como outros espíritas morreram, como a nossa Anália Franco, né? E o nosso amigo Eurípides, é interessante que ele vai se converter, olha que legal, ele na verdade era de família católica, Minas Gerais sempre foi o estado mais católico da União, né? E na realidade ele tinha um tio, que era meio que simpatizante do espiritismo, e que vinha na casa dele e pedia para a mãe, Eurípides veio para a mãe dele, a dona Meca, para deixar uma cama arrumada lá para o tio passar a noite lá, eles ficavam proseando até de madrugada sobre esse tal do espiritismo. E o tio deu a ele justamente o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Leon Denis, que hoje já se sabe, né? Como Kardec, o John Hus, veio para ser o Denisar, o John Wycliffe renasceu como Leon Denis e vai desenvolver justamente a base da filosofia espírita. Então, o Brasil já estava assim com alguns pontos estrategicamente colocados, quando uma outra decisão superior é anunciada lá no plano espiritual. Segundo revelações do Espírito Emmanuel, em 1965, quando Chico Xavier retorna da segunda viagem que fez junto com o Valdo Vieira, essa segunda ele já não estava mais com o Valdo, que o Valdo já tinha debandado, o Dr. Valdo Vieira um gênio, né? E, na verdade, o que acontece é que, quando eles retornaram, o Chico pergunta, mas, Emmanuel, onde é que está aquele povo todo que ajudou Kardec? Porque se vocês olharem, Kardec não trabalhou sozinho. Haviam muitos médiuns espalhados pela Europa, pela Bélgica. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, dá uma publicitada lá na instrução dos Espíritos, veja lá quem é que está assinando as mensagens e onde elas foram recebidas. Lacordaire, foram recebidas em Paris, em Bruxelas, em Bordeaux, em várias cidades, em Sétif, na Bélgica, em várias cidades foram recebidas. Então, estava todo mundo ali atuando. E aí, qual foi a decisão que veio do alto? Emmanuel fala para o Chico, nos últimos 25 anos do século XIX, começaram a chegar no Brasil entre 15 e 20 milhões de espíritos franceses que vinham justamente para fazer acontecer o espiritismo, porque nessa leva que vinha aqui para resgatar suas dívidas, com a noite de São Bartolomeu, com a Inquisição e muitas outras coisas, estavam muitos daqueles que trabalharam justamente para o surgimento do espiritismo lá na Europa. E aí, evidentemente, sob a liderança dos Batuíra, dos Eurípides, dos Bezerra e de outros mais, começou a florescer o trabalho e, na realidade, consiste no exercício principalmente da caridade, porque a caridade é justamente a grande legenda do espiritismo, diferentemente de outras escolas religiosas, né? Então, nós ganhamos assim uma visão muito mais ampla a respeito da caridade, né? Justamente porque nós sabemos que existe a caridade para conosco mesmos e a caridade para com o próximo mais próximo.
que não é necessariamente um morador de rua, aquele pobre coitadinho que socialmente está ali, muitas vezes resgatando os seus débitos do passado, né? No livro do Humberto, ele vai mostrar como é que foi essa evolução do ponto de vista assim das grandes realizações no terreno do Brasil, o surgimento justamente dos jesuítas, porque nós ouvimos falar dos jesuítas lá da Inquisição, mas aqui no Sul tinha os jesuítas da ação, não é? Entre os quais o nosso irmão Hermano Manuel, conhecido como Emmanuel, que na verdade chamou-se Padre Manuel da Nóbrega, que corajosamente veio também para cá, não é? E depois, na existência subsequente, na condição de Padre Damiano na França, tinha uma vontade imensa de conhecer o Brasil, que é coisa que ele não conseguiu fazer como na realidade francês que era. Na verdade, é um cara que, depois de desencarnado, né, ele vai integrar-se à equipe do Espírito da Verdade, porque o Chico disse que aquela mensagem, o egoísmo, que está no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Emmanuel, que trabalhou com ele aí durante o século XX, né, construindo essa obra maravilhosa. Hoje nós sabemos que o Emmanuel tem um comprometimento com a fé desde muito tempo antes de Jesus, né? Se nós olharmos, por exemplo, o livro Semíramis, nós vamos ver que existe ali um cara chamado sacerdote Simas. O Simas era o conselheiro do faraó. Ele era o pai de uma menina chamada Chamis, que era nada mais nada menos do que o Chico Xavier pai não, ele era o Chamis era filha do faraó. Ele era pai da Semiramate, que é a Semíramis futura, né? E era muito amiguinha lá da Chamis, e que ia dar a ficha para eles saírem fora, porque o irmão do filho do faraó, segundo filho, ia, na realidade, atrás do conselheiro, porque o filho envenenou o pai para assumir o poder. Livro Semíramis. Depois o Emmanuel vai ressurgir no oráculo de Delfos, no templo de Apolo. Ele vai ser tio dessa figura que no século XX seria Francisco de Paula Cândido, que é o nome verdadeiro do Francisco Cândido Xavier, né, que é um nome de guerra. E ali ele levaria essa menina, que era uma menina, porque o Chico sempre foi mulher, levaria essa menina para ser iniciada na condição de pitonisa, porque ela tinha uma capacidade espontânea de ver o futuro, de falar do passado. E o Emmanuel vai ressurgir depois como Públio Lentulus Sura, depois como neto dele mesmo, Públio de Lentulus Cornélius, no livro Há 2000 Anos, depois vai ressurgir como Nestório, no livro 50 anos depois, escravo judeu, que tanto odiava como senador romano, vai ressurgir como Basílio, no livro Ave Cristo, vai ressurgir depois como cardeal João de São Paulo, que teria intercedido para que Francisco de Assis fosse recebido pelo Papa Inocêncio IX, Inocêncio III, né, naquela passagem maravilhosa. Depois ele vai ressurgir como o padre Manuel da Nóbrega, vai ressurgir como um padre Jean-Jacques Tournier, na França, na época da Revolução, vai renascer aqui na América depois da codificação, justamente no interior lá do estado acho que do Maranhão, e vai vir para o sul, para Niterói, onde as suas prédicas eram muito concorridas, porque ele falava muito bem sobre o Evangelho, também com tanto estudo, né? E ele, na verdade, estava se preparando para dominar o idioma português brasileiro, né? Para fazer o trabalho que faria juntamente com o Chico a partir de 1927. Então, na realidade, essa evolução, essa expansão da ideia do espiritismo no Brasil, ela se deve à atuação de todos esses personagens que foram transferidos para cá. Houve uma migração, né, violenta e uma imigração violenta de espíritos da região da Europa, particularmente da França e Bélgica, para o Brasil. Se nós olharmos um pouquinho, acho que a maior parte dessa moçada que está ouvindo aí agora não é dessa época, né, mas até a segunda série ginasial eu tinha francês. As escolas públicas do Brasil obrigavam você a aprender francês, e a partir da terceira série você aprendia inglês, que acabou depois dominando tudo, né? E isso, evidentemente, é reflexo daquilo lá. Muitos personagens que estavam envolvidos com a Revolução Francesa, o período do terror lá na França, renasceram aqui, alguns dos quais ligados à política. O inesquecível e importante Hermínio Corrêa de Miranda
fez um estudo minucioso com um jornalista publicitário chamado Luciano dos Anjos, um trabalho primoroso de experiências de regressão de memória, citadas num livro chamado A Memória e o Tempo, fantástico, livro do Hermínio, né? E depois todas aquelas experiências feitas com Luciano dos Anjos, revelando que ele foi Camille Desmoulins, um revolucionário covarde que acabou morrendo guilhotinado, né? E que renasceu na condição do jornalista aí, mas a história é fantástica. Nessa história até a gente tem alguns dados a respeito de Chico Xavier, que estava reencarnado na França na época da Revolução, era uma aia de uma duquesa de Arras, na verdade, frequentavam a corte de Luís XVI, né, se não me falha a memória, e de Maria Antonieta. Acidentalmente, essa aia, que na verdade chama-se Jeanne d'Alencourt, está contado isso lá no livro Eu Sou Camille Desmoulins, ela, na realidade, foi expulsa da corte. E expulsa da corte, ela acabou tendo que fugir dali para a Espanha, onde ela vai iniciar, provavelmente, o trabalho que resultaria no renascimento dele aqui no Brasil, como homem, né, pela primeira vez, conforme ele diz num livro chamado Recordações de Chico Xavier, capítulo 78, foi a primeira encarnação dele como homem. Então, de qualquer forma, a história do Brasil é ponteada, inclusive, por grandes episódios de corrupção, que são assim citadas veladamente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Marquês de Pombal, que era uma figura que teve uma importância grande lá em Portugal, por conta de um terremoto que houve lá em Portugal, lá no século XVI, sei lá. Na realidade, ele foi incumbido pelo rei, que dominava Portugal na época, para cuidar aqui do Brasil. E, na verdade, ele fez uma maracutaia com os espanhóis, porque já se lutava contra a escravização do índio, principalmente, né? Porque a raça negra já estava sendo, assim, de uma certa forma, defendida por alguns idealistas de várias partes do mundo, né? O Brasil, por sinal, foi o último país a libertar os escravos, segundo a história, né? E, na realidade, o Marquês de Pombal fez um acerto lá com justamente os espanhóis, porque na região sul do país estava sendo desenvolvida uma tarefa social chamada as missões, pelos jesuítas, aqueles que vieram para a ação, né? Quem quer ter uma ideia de como é que aconteceu essa barbaridade, é só assistir o filme A Missão, o Robert De Niro, né? Jeremy Irons, música maravilhosa do nosso irmão lá, compositor que morreu recentemente, na semana retrasada, acho que ele morreu, que é o autor daquela música extraordinária, né? E ali está contado como é que foi, nos bastidores, resolvido que tinha que haver um massacre dos índios ali que estavam sendo levados pelos jesuítas a constituir uma sociedade socializada, né? No sentido de colher-se aquilo que se plantava e não viver. Então, é um massacre total. E no filme A Missão está contado, né? Então, de qualquer forma, eu acredito mesmo, tenho certeza, por tudo que aquilo se vê no Brasil, né? Porque um grande estudioso da história do Brasil, que conheceu a história do Brasil, escreveu a primeira história do Brasil, né? Sem ter nunca vindo aqui. Ele era filho de acho que de um inglês, e foi levado pelo tio para Portugal, e ele conseguiu reunir mais de, acho que, 30, 40 mil documentos da época e escreveu a primeira história do Brasil. Robert Southey. A história, a mensagem que ele vai escrever pelo Chico está num livro chamado Falando a Terra. E ali, ele, que era inglês, e na realidade viveu em Portugal, escreveu a primeira história do Brasil sem ter conhecido o Brasil, ele faz assim uma avaliação do Brasil e fala justamente nessa predisposição para a caridade, que no mundo inteiro não existe, né? Quem conhece a Europa, a Itália, a Itália talvez não, que é latino, né? Mas a Alemanha e alguns países assim nórdicos, eles não têm essa predisposição para ajudar que a gente tem aqui, né? Para ser acolhedor, para ser talvez preocupado com a problemática do próximo. Ele fala que só isso daí já é um grande indício de que o Brasil é um país diferente mesmo, habitado por espíritos
talvez um pouquinho melhores, assim, do ponto de vista de desenvolvimento do sentimento. Porque é isso que a gente vem fazer aqui na nossa passagem pela Terra, né? Nós viemos aqui para desenvolver o nosso intelecto, porque isso, às vezes, é o caminho da nossa queda, né? Então, nós temos que desenvolver o nosso lado afetivo. Acho que essa questão que está acontecendo no mundo hoje, que é certamente uma coisa que vem do alto, né? Porque o homem chuta para lá, chuta para cá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a origem é aquilo, a origem é aquela outra. Cada um fala uma pataquada pior que a outra, mas ninguém sabe de nada. É mais ou menos como que está contado lá no livro, na Revista Espírita de 1867, da pandemia que matou mais de 60 mil pessoas na época numa ilha chamada Ilha Maurícia, no Oceano Índico. Né? E as informações da espiritualidade é que aquilo lá, na realidade, tinha a ver com esse programa que está em andamento, que o objetivo é levar a Terra a uma condição de regeneração que passa necessariamente pela seleção de milhares de seres que estão meio que assim que perdidos no tempo, né? E aí a gente vê uma resposta muito interessante que está lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, a questão 943, que também tem tudo a ver com o que está acontecendo. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, né? Por que as pessoas experimentam a sensação do desgosto? É o que está acontecendo, né? Ninguém está feliz, claro que não está feliz, porque está apreensivo, está diante assim de experiências difíceis que estão se manifestando em suas vidas. Qual a origem do desgosto? Pergunta Kardec. E aí o nosso amigo Espírito da Verdade, que parece que é o próprio Jesus, diz que a origem do desgosto são 3 pontos: ociosidade, falta de fé e, invariavelmente, saciedade. Se nós olharmos o perfil do ser humano do século XX, que a gente estava pensando antes da pandemia? Qual é o próximo feriado prolongado? Nós estamos pensando em alguma coisa espiritual? Nós estamos só preocupados com viagens, viagens e viagens, né? Coisas assim que, claro que tem que acontecer, mas não devem ser a prioridade da nossa vida. Falta de fé. As gerações que nasceram a partir dos anos 80 do século XX não tiveram base religiosa. Raros têm. Então, vão acreditar em Deus de uma hora para outra? Não, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar em Jesus. Mas nem tossindo, né? E, invariavelmente, saciedade. Por pior que seja a nossa vida, perto do que era a vida dos nossos avós, que não tinham disponibilidade de alimento às vezes. Eu sou do interior, nos anos 60, sou de uma família pobre. A gente não tinha mistura muitas vezes. Então, olha, meu, hoje a molecada tem uma fartura que está estragando a saúde deles. Os salgadinhos com excesso de sal, o refrigerante com excesso de sal, excesso de açúcar e outras coisas mais que estão, na verdade, comprometendo o funcionamento da máquina física, que deveria ser encarada como um instrumento de trabalho. Então, como Robert Sotay fala, esse aqui é realmente o coração do mundo, porque abriga todo mundo, não tem dificuldade assim para pessoas virem de fora se instalarem aqui, né? E é talvez o país do mundo que mais propaganda do evangelho faz. Porque a gente olha aí o lado espírita, que está hoje colocando assim o pezinho lá fora, mas você for olhar, meu, você vai ver que existe LBV fora do Brasil atuando. Quem que é o ícone lá da LBV, fundada pelo Zarur lá na Segunda Guerra Mundial? Jesus. Essas igrejas evangélicas, por pior que seja, eles estão falando sobre espiritualidade, a partir dos sistemas, às vezes, que impõem aos seus seguidores, e são altamente disciplinadores, coisa que o Espiritismo não é, né? Porque o Espiritismo nos deixa absolutamente à vontade para fazermos aquilo que nós queremos. Então, a gente devia se perguntar também, poxa, se Jesus é aquilo que foi dito lá pelo João, ele, na verdade, segundo João revela no seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 3, ele, na realidade, aqui esteve, tudo o que existe foi por ele realizado e o mundo não o conheceu. E no versículo 10, o mundo existiu por ele novamente e o mundo não o reconheceu.
E o Emmanuel vem dizer no livro A Caminho da Luz que ele é o grande responsável pela formação do planeta e todos os procedimentos que resultaram 3 bilhões de anos depois, no início da presença humana aqui, nas raças primitivas, no mundo primitivo mesmo, né? Porque a partir talvez são 4 bilhões e meio de vida da Terra, a partir do terceiro completo, né, nós começamos a ter os vestígios da futura espécie humana aqui. E só, na realidade, começa talvez a ganhar importância a partir, acho que, de 200 mil anos para cá, né? E de 40 mil anos para cá, nós chegamos, segundo dizem os estudiosos, à era da razão. Então, nós temos que pensar o que Jesus gostaria que nós estivéssemos fazendo, além de estudarmos a sua mensagem, né? Trabalharmos. Trabalharmos para que o Evangelho se mostre vigoroso, importante aí na vida das pessoas que agora estão precisando de descobrir que existe um poder superior, né? Que decidiu que o Brasil é o futuro. Talvez não seja exatamente aquilo que a minha impressão, a minha expectativa determine, né? Mas aqui está a base do novo período que a Terra está iniciando, conforme Humberto de Campos coloca no seu livro, conforme o próprio Emmanuel enaltece lá no próprio A Caminho da Luz, né? Então é isso aí.